Olá, seja bem-vinda. Oi, gente. Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre os desafios do desfraude e o que a gente pode fazer para ajudar as crianças nesse processo, né? Que eu percebo que é tão desafiador para as crianças quanto para os pais. Na verdade, eu acredito que é mais desafiador para os pais do que para as crianças, porque a ansiedade, muitas vezes essa ansiedade dos pais, essa angústia, essa necessidade dos pais de que a criança, né, saia das fraldas, controle os esfíncteres, né, controle o cocô e o xixi, é maior que a da criança. E isso também é um dos motivos que pode levar a dificuldade da criança em controlar os esfíncteres. Então, um dos primeiros passos, assim, é olhar para nós mesmos, olhar e perceber, esse momento é uma necessidade minha ou do meu filho? Eu entendo também que a gente vive numa cultura em que é muito difícil, né, o olhar das pessoas, o julgamento das pessoas. O filho de fulana ali com 18 meses já, né, já fez o desfraude, o meu aqui com 3 anos ainda não. Então, vai causando, sim, uma angústia, né, nos pais, vai causando uma ansiedade, uma necessidade. Nossa, eu preciso, né, ajudar meu filho a sair desse processo, a largar logo essa fralda. Mas antes de entrar nesse turbilhão e entrar nessa ideia de que, o do vizinho, ou da minha amiga, ou do meu parente, a criança deles já fez essa fralda, olhe para você. Olhe para a sua necessidade, para você enquanto pai, enquanto mãe, né? Olhe primeiro desse passo. Vamos tentar deixar de lado comparações, até porque a criança, ela é única. Ela é única, mesmo quando a gente estuda desenvolvimento infantil, Vygotsky, Winnicott, Melanie Klein, eles enfatizam isso, que mesmo provavelmente entre os 2 e 3 anos é a fase anal, o controle dos esfíncteres. Mas eles ainda concordam que, olha, cada criança é uma criança. E tem crianças que pode antes controlar os esfíncteres antes, não fazer cocô no xixi antes dessa idade, antes dos 2 anos. E tem crianças que depois dos 3, depois dos 4... Então vamos ter calma, primeiro calma conosco. Então o primeiro passo é respire fundo e se aquiete. Não vamos usar parâmetros externos para as crianças que a gente cuida, que a gente tem. Vamos usar os parâmetros da nossa casa, do momento de vida que cada um está vivendo, da situação que está vivendo, porque cada contexto é um contexto, cada criança é uma criança. Peraí, concordo. Tô nessa fase com minha filha de 4 anos, durante a noite. Durante o dia ela não usa, mas à noite não tem acordo. Um acordo é algo que a gente precisa conversar. Porque às vezes não tem um acordo. Ave Maria, agora com o menino, será que darei conta? Vai dar, Paola. A gente dá, todo mundo dá conta. Não tem um desafio que é impossível de vencer. Até porque, vamos pensar junto, eu não conheço ninguém, assim, que tenha desenvolvimento natural, que não tenha nenhuma deficiência mental, algum déficit cognitivo, que não tenha nenhum déficit cognitivo, nada, que em uma época da vida não aprendeu a controlar os esfíncteres, que não consegue ir no banheiro. Sabe? Então, todas as pessoas que não têm nenhuma deficiência ou algum atraso, todo mundo consegue ir. Todo mundo consegue controlar os esfíncteres, né? Não ir ao banheiro direitinho. Então, assim, o segundo passo peraí, a gente tem que observar o quê? A criança. Ao invés de, tipo, nossa, eu tô lá na minha ansiedade. Opa, calma, respira. Não preciso ser igual todo mundo, eu posso me acalmar. E agora eu vou olhar pro meu filho. Por quê? Porque ele tem um ritmo dele, ele tem a vontade dele, ele tem as necessidades dele. Então, por isso que algumas crianças de 18 meses, largou a fralda. E outras crianças de 4 anos, ainda não largou a fralda.
Não é porque ela tá atrasada, ela não tá atrasada, mas ela tá no ritmo dela. Então, olhe pro ritmo da criança. Comece a observar a criança. Às vezes, eu já observei isso nas minhas sobrinhas, nas crianças que eu atendo, porque eu atendo, às vezes, criança que ainda não tem controle esfincteriano, né? E aí, eu observo, assim, que elas dão um sinal corporal. Às vezes, elas vão para um cantinho, fica quietinha, é hora de xixi. Às vezes, elas ficam de cócoras, aí é a hora do cocô. Então, quando ela começa a ter alguns comportamentos, é que ela começa a ter a percepção do corpo dela. E então ela começa a saber a hora que ela vai fazer o xixi e a hora que ela vai fazer o cocô. Opa! Passo legal da gente dizer, olha, ela está se preparando para o desfraude, né? E aí, nesse preparo para o desfraude, você já está atento. Olha, a criança já está aprendendo a controlar os esfíncteres. E a dar conta, né, do que tá acontecendo com o corpo dela. Cuidado para você não ficar muito ansioso e atropelar tudo. E já compra o pinico, já tira a fralda, já... Opa, não, peraí. Ajuda a criança a pensar sobre isso. Nossa, sabe que eu notei que tal hora você fez cocô, então logo depois que ela faz cocô que você vai limpar, você dizer pra ela, nossa, eu notei que você tinha feito cocô, você foi pro cantinho. Sabe que às vezes dá uma vontade, uma pontinha lá atrás assim na gente? Isso daí é aquela vontade de fazer cocô. Ou às vezes dá uma pontinha aqui na bexiguinha, aí é a vontade de fazer xixi. Porque você vai ensinando a criança a conhecer o próprio corpo dela, aos sinais. Porque a gente sabe os sinais. A gente sabe que opa, deu uma pontada ali, bora fazer número 2. Opa, uma pontada aqui é número 1, não aguento mais número 1. Tem que esperar, não aguento mais esperar. Então, o que acontece? É o momento da criança. Por quê? Porque se você atropela, o que acontece? Ela pode prender, reter. Ou então ela pode não controlar os esfíncteres e fazer xixi à vontade. Então... E Hannah, o que acontece? Vamos esperar um tempo da criança. Por quê? Porque pode trazer prejuízo para o desenvolvimento. Quando a criança aprende a controlar os esfíncteres, ela aprende a ser na vida, sabe? A lidar com a vida, a ser estar na vida. É um grande passo no desenvolvimento, porque ele é a terceira fase do desenvolvimento, porque o primeiro é o visual, depois é o oral e depois é o anal, que ele é um dos mais importantes, é uma das mais importantes fases do desenvolvimento, porque ela ajuda nisso, ajuda a criança a ter autonomia, a independência, porque ela já sabe a hora que ela pode fazer o cocô, que ela segura o cocô, a hora que ela solta o cocô. Isso é muito importante para a criança. Então, ter cuidado. O terceiro passo é seja bastante respeitoso e amoroso com a criança. Espere o tempo dela. Às vezes que ela não conseguir controlar, não desqualifique a criança, mas encoraje. Diga para a criança, eu sei que você está aprendendo e que você ainda vai conseguir usar o banheiro. Porque você vai estar encorajando a criança, ao invés de falar, nossa, de novo você errou. Ah, você não aprende. Ah, você só me dá trabalho, eu tenho que ficar te limpando, né? Isso vai gerando na criança angústia também, porque ela precisa mostrar para você que ela dá conta, e é angustiante, porque às vezes quanto mais ela tenta, menos ela consegue fazer, ter esse controle. Então, cuidado com isso. Seja pais e cuidadores, encorajadores das crianças, para não deixar a criança inibida, recuada. O que acontece também? A criança, às vezes, passou pela fase, controlou os esfíncteres e tudo mais, está indo bem. De repente, a criança regride. De repente, a criança começa a fazer xixi, a fazer cocô. Se não for nenhum fator fisiológico, a criança foi ao médico, não tem nenhum problema, não aconteceu nada, algum fator mesmo de confronto, de rejeição, ou algum fator de medir poder, ou até mesmo de querer atenção. Porque você pensa, quando a criança
fazia cocô e xixi, ela tinha sua atenção, ela tinha um momento só com você. Quando você limpava o bumbum da criança, limpava o xixi e tudo, ela tinha um momento com você. E aí, agora que ela se tornou independente, né, entre aspas, assim, ela consegue fazer isso, aí você não tem tempo para ela. Ela não tem tempo com você. Então, outra coisa que eu falo é: dedique um tempo especial para estar com a criança, porque isso vai fortalecer nela essa capacidade. Olha, eu posso desenvolver, eu posso passar de fase, eu posso controlar os esfíncteres, eu posso fazer cocô e xixi lá no banheiro, que eu vou continuar tendo atenção, amor, carinho e cuidado, né? Quando a Pietra fazia xixi na cama, eu cantava. Quem fez xixi na cama, levantava. Ela dava gargalhada e amava, até que parou. Sim, gente, olha, eu vou contar um segredo só pra vocês. Fiz xixi na cama até os 6 anos. Gente, e eu lembro minha mãe me batendo. Que é isso? Eu acordava ganhando uns tapas. Nossa! E hoje eu lembro e falo, gente, mas eu não tinha culpa quando eu vi, eu já tinha feito xixi e molhado o colchão todo. Então, não é culpa da criança. Por mais que eu falo assim, que é uma disputa de poder, às vezes, né? Que eu acho que às vezes o adulto também entra nessa disputa, se sente coagido, ameaçado, confrontado, porque a criança não obedece, não faz o xixi naquela hora que manda e tudo. Mas não é, a criança, isso é uma ideia inconsciente dela, ela não faz aquilo de propósito. Por mais que ela volte a fazer aquele cocô, aquele xixi, que você acha que, ela tá me confrontando, ela tá medindo poder comigo, é inconsciente, a criança não tem consciência disso. Por isso, os adultos é que somos nós. Então, nós que devemos perceber o que está acontecendo e sermos respeitosos e amorosos com a criança. A gente aqui precisa ajudar a criança a desenvolver segurança e autoconfiança suficiente para ela passar por essa fase de desenvolvimento sem traumas. Então, vocês sabiam que a criança ela só faz cocô perto de quem ela realmente confia? Então, quando a criança faz cocô com você lá no banheiro, que ela conversa e ri com você, você pode bater palma e erguer a mão pro céu, porque você é uma das pessoas que ela mais confia e tem segurança. Porque para a criança isso é precioso. Fazer o cocô perto de alguém é só perto de quem realmente ela confia e tem segurança. Então, ela não faz isso perto de outras pessoas. E é tão interessante isso que vocês já conhecem, né? A minha sobrinha, Mirella. É tão interessante isso que às vezes eu vou pra lá, pra minha mãe, aí ela quer ficar o dia todo lá comigo. Aí às vezes a gente tá lá, tia, eu quero fazer cocô. Aí a gente vai lá pro vaso, né? Aí ela quer contar histórias enquanto ela faz cocô, contar coisas da escola, das amigas, inventa história. Aí ela conta, ri. E eu simplesmente só estou lá, ouvindo e rindo com ela e sentindo o aroma, né? Que não é nada legal. Mas enfim, só para vocês perceberem que quando a criança tá nessa fase, né? É que, olha... foi ótimo o desenvolvimento da fase anal e a energia continua pulsando. E aí vamos seguir que vai vir a fase genital, né? Que vai ser outra coisa que nós vamos conversar em outro momento. Mas então, propicie para a criança esse momento, esse ato de estar com ela. Muitas vezes, quando você percebe os sinais, como eu disse anteriormente, da criança já se agacha, já fica no cantinho, oferece para a criança alguns livrinhos sobre como é o corpo humano. Tem uns que contam por onde que passa, né, o alimento, e depois por onde que sai, aí puxa assim, sai o cocô, aí eles começam a entender como que funciona, conversem com aquela dorzinha, quando deu aquela dorzinha, que ele é um sinal de que é número 2, quando deu aquele apertinho assim na fofota, é sinal do número 1, e aí a criança vai aprendendo. Também você pode sugerir para a criança, dar opções para ela. Você quer um pinico ou você quer uma tampa, uma tampinha menor para colocar no vaso que te caiba? E a criança poder escolher e participar.
E na medida que a criança já vai fazendo cocô, você já vai ensinando ela a se limpar, ou então ela ainda não tá um controle dos esfíncteres, mas aí você limpa o cocô da fralda, pede ela pra jogar a fralda fora, sabe? Fez cocô, vai dar banho? Ah, então deixa a criança ajudar a se lavar, sem fazer cara de nojo, porque é difícil, eu sei. Porque eu já limpei minha sobrinha, eu tive que me controlar muito. Porque dá um nojo. Mas sem a gente provocar isso na criança, nojo, vergonha, porque isso a gente aprende na nossa cultura, isso a gente aprende na nossa sociedade, né? Que é vergonhoso, que é nojento. Então, por isso que muitas crianças, às vezes, segura muito, retém bastante, e isso causa prejuízos físicos e emocionais para a criança. Então, levar isso na maior brincadeira. Lá no consultório, às vezes, eu tenho uns pacientinhos de 5, 6 anos, solta aquele mó peidão, e aí eles falam, tia Hanna, peidei, aí a gente cai na risada. Eu falo, você peidou? Ah, não acredito. Eu, tá fedendo, não sei o que. Eu falei, agora eu vou sentar aqui longe então, já que você peidou. Aí eles caem na risada, e não, senta perto de mim. Aí, e a gente brinca assim, e depois eu falo, não tem problema não. Peidar, todo mundo peida, eu também solto pum. Sua mãe solta pum, seu pai solta pum. E aí a gente cai na risada, porque todo mundo solta pum. Meu bebê fica segurando e só faz colocar a fralda. Tem 1 ano e 7 meses. Alessandra, ele não tá preparado ainda não pra esse desfraude. 1 ano e 7 meses olha, o que acontece? Quando a gente estuda o desenvolvimento infantil, no mínimo, para a criança começar o desfraude, ela tem que ter pelo menos 18 meses. Ah, Hanna, por quê? Porque o desfraude tem que estar correlacionado com a linguagem e a motricidade. A criança, ela tem que dar conta já de falar, né? Não precisa ser fluentemente, mas sim ter uma comunicação verbal e gestual, né, lúdica, e principalmente a motricidade. Ela tem que ter um equilíbrio no caminhar. Ela já tem que conseguir caminhar, correr. Hanna, por qual motivo isso? Porque o Vygotsky e alguns outros autores dizem que quando a criança ainda não consegue caminhar e a gente impõe à criança essa questão do desfraude, o que acontece? A criança ainda não está preparada para controlar os esfíncteres, porque ela nem tem um equilíbrio completo do corpo. Então ela não tem controle ainda desse corpo. E aí pode vir acarretar na criança um sentimento de impotência, se ela não consegue, né, controlar os esfíncteres. Parece que não é o caso dela, ela controla, só que ela não faz em outro lugar. Então, o que você precisa ir trabalhando com ela é essa possibilidade de escolhas para ela, pega livrinhos, conta a história do cocô, ou então às vezes vai junto, se é um pinico do lado, você senta no vaso do lado, vamos aqui compartilhar intimidade, porque eles gostam de compartilhar intimidade. Outra coisa legal também é livrinhos, levar os livrinhos pro banheiro. Eu tinha um outro paciente que ele só fazia cocô se ele tinha livrinhos. Aí, o que aconteceu? Orientei a mãe a comprar, ele gostava muito de ler gibi, e ele tinha o intestino preso. E aí, ela montou um monte de gibis que ficava dentro do banheiro, e aí ele começou a ir mais pro banheiro, quando ele quisesse, porque ele já era um pouco maior, ele já tinha 6 anos. Aí, quando ele sentia aquela pontadinha, ele ia. Às vezes, ele demorava muito, mas não tinha problema, isso não é o problema a criança demorar. Mas ele fazia, porque ele ficava lá lendo e aí ele fazia o cocôzinho dele e tava tudo certo. Então, Alessandra, começa a conversar com ela, explicar o que é o cocô, porque se o cocô ainda tá na fralda, ainda existe um controle dos esfíncteres, mas existe uma dificuldade de lidar com esse cocô, que passa a ser, né? A criança às vezes internaliza a ideia de que é nojento, que é vergonhoso. Então começa a pegar o cocô. Vamos jogar o cocô lá dentro do vaso, da descarga. Pega aqui, vamos limpar o bumbum.
é natural, não fazer eca, não fazer nojo e brincar com esse cocô, porque realmente, como Freud, todos dizem, é a primeira produção da criança e para ela é fantástico. Faça isso com ela. Quando tirar a fralda, não limpa, vai limpando rápido e não pede a ajuda dela, às vezes para limpar o cocô, às vezes para jogar o cocô no lixo, sabe? Ou então dentro do vaso. Uma fantasia que as crianças têm muito é de que eu vou cair no vaso, se eu der descarga o vaso vai me engolir. Então vai brincando com a criança, mostrando o vaso, aperta aqui para você ver como que seu cocô vai embora. É aquela história, tchau cocô, vai embora, vai encontrar outros cocôs aí. Minha filha vai fazer 4 anos mês que vem e há um mês parou de fazer cocô na calcinha. Foi difícil, em alguns momentos tive que ter muita paciência e muito amor. Nossa, Márcia, é isso. Eu acho que o ponto fundamental é muita paciência e muito amor. E entender que a criança ela tem o ritmo dela, ela tem a vontade dela, tem as necessidades dela, que são as diferentes das nossas enquanto adultos. E é esse o principal ponto do desfraude. O principal ponto do desfraude é respire fundo e perceba se é mais a sua necessidade do que a necessidade da criança. Né? Mais porque é algo imposto por você, mais pela angústia de que todos os filhos dos fulanos e dos ciclanos já estão andando por aí sem fralda e o seu não. E se aliviar disso e compreender que o seu processo e o seu filho é diferente, sabe? Lógico que cada fase é importante para a criança passar, como eu disse, né? Todas as fases, visual, oral, anal, genital e de poder, são importantes para a criança, mas nem todas passam no mesmo momento, na mesma idade. Então, sejam amorosos, respeitosos, deem segurança para a criança, deem um momento para ela. E a criança ela vai passar. Uma hora ela vai usar o banheiro por ela mesma. E olha, quanto mais se força a criança nesse processo, mais dificultoso é. Porque tanto quanto para você quanto para a criança, é ruim aquela questão de passar o dia todo solicitando para a criança ir ao banheiro, solicitando para a criança fazer o cocô, acordando a criança à noite para ela fazer xixi, sabe? Pegando a criança, agora é a hora do seu cocô. Você nem permite que a criança mesmo conheça o corpo dela e saiba qual é a hora do cocô dela e qual a hora de xixi. Ela já fez na escola e a professora ligou, então enchi meu coração de carinho e fui buscá-la. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre isso? Sobre o desfraude, os desafios do desfraude? O que eu queria falar é como se dá o desfraude e a dificuldade que às vezes as pessoas têm quando a criança regride, né? Volta na fase. Mas olha, quando volta na fase é só começar tudo de novo, amorosamente, carinhosamente, né? Dando segurança e confiança para a criança, porque isso vai ajudar. Sendo respeitoso e amoroso, vai gerar na criança também segurança, confiança, né? E vai ajudar ela a passar por essa fase sem nenhum problema, resolvendo o que ela precisa resolver da fase anal, né? E ajudando ela a ser na vida, né? Desenvolver ser e estar na vida, com autonomia e autoconfiança. E é isso. Hoje, quando ela vai pro banheiro sozinha, eu abraço ela e digo o quanto eu estou orgulhosa por já ser uma mocinha. Isso sempre carinhosamente, respeitando os limites. Adorei o vídeo. Então, gente, é isso sobre os desfraude. Espero que tenha ajudado vocês. Fico grata de tê-los aqui comigo. E quem quiser mandar perguntas, quem quiser conversar no direct, pode mandar, eu tento responder e a gente tenta conversar. Eu sempre acho que a troca de experiência entre todos nós, eu, vocês, quando vocês colocam, compartilham também as experiências de vocês, ajuda as outras pessoas que estão, né, em outros lugares a também resolver essas dificuldades, né? A ter apoio, a entender que não é só com um ou com outro que acontece com todo mundo, cada um de uma forma e de um jeito, né não?
tem uma idade certa ou tem que esperar o tempo da criança? Então, Márcia, eu disse isso anteriormente, só para fechar aqui então. Não tem uma idade certa, especificamente. O tempo da criança acontece naturalmente. Vários autores, inclusive Vygotsky, que eu gosto muito de citar ele, que é o chefão do desenvolvimento infantil, ele diz que depois que a criança tem desenvolvido a linguagem e a motricidade, provavelmente, pouco tempo depois, por ela mesma, ela vai desenvolver o controle dos esfíncteres. Então, ela vai desenvolver o controle do cocô, do xixi, sem você impor muitas coisas. Só que igual aquela história, tem crianças que andam com 9 meses, outras crianças andam com 1 ano e meio. E é esse parâmetro que a gente tem que usar para cada criança.